Quando nós falamos aqui no canal sobre Bíblia, a situação sempre fica muito tensa. Principalmente porque tem umas tias aí que falam assim: essa menina é uma excomungada. Olha, dona tia Neide, hoje não vai ser diferente não, tá? Existem muitas evidências de seres extraterrestres na Bíblia, principalmente nos textos hebreus. Nós estamos falando aqui de entidades poderosíssimas, como Asherá, por exemplo. Nos textos ugaríticos, Asherá é a mãe dos deuses, simbolizando a deusa do amor e da fertilidade. Mas também existem outras entidades que eram extremamente poderosas. Entidades essas que desceram do céu e que interagiram com os nossos ancestrais humanos. Eles desceram, eles contaram a história de Javé, que é o Deus de todos os deuses, e depois foram embora. Ou seja, eles vieram aqui, jogaram merda no ventilador e depois saíram. Deixaram a gente nessa confusão que estamos até hoje. E aí, você, ao estudar tudo isso, ao estudar essas informações dessas mitologias do passado, você começa a perceber por que os lugares do mundo que possuem mais informações, os que possuem mais provas, são os mais precários, os mais difíceis e principalmente os que todo mundo quer invadir para fazer guerra. Existe um lugar na Palestina chamado Tel El-Fahar. Esse local era habitado no passado pelos sumérios. E desde 1945, os arqueólogos têm feito descobertas bizarras ali. E os povos ali da Mesopotâmia, eles tinham algo em comum, que era uma crença muito poderosa em uma entidade que eles chamavam de Os Elohim. E quando a gente está falando de uma entidade que era chamada de Os Elohim, nós estamos falando que era uma entidade que na verdade eram várias. Tipo um ser multidimensional ou vários seres que se representavam como um. Curiosamente, essa crença em Os Elohim estava diretamente ligada a esse objeto que eles chamavam de Anunciação. Esse objeto é uma espécie de porta que não dava para lugar nenhum. De acordo com a mitologia deles, essa porta era usada como um portal. E esses seres, Os Elohim, eles saíam e entravam nessa porta aí o tempo todo, que era tipo uma passagem deles mesmo. Nessa porta existem duas palmeiras invertidas, que são símbolos que remetem a Asherá. Além disso, nós temos também uma representação de Gilgamesh, que foi um rei híbrido. Ele era metade humano, metade alienígena. Para vocês terem uma ideia, ele era um ser de 5 metros de altura. Ele segurava um leão apenas com uma mão. Ele era uma figura muito poderosa. Mas Asherá era ainda mais poderosa que Gilgamesh. Ela segurava 2 leões pelas orelhas. E existem cultos a essa deusa aí, a deusa Asherá, até os dias de hoje. Cultos ocultistas. Tamanho é o poder dessa mulher. O mais interessante, pelo menos para mim, é que existem antigos textos sumérios e os detalhes desses textos são muito impressionantes porque eles passam detalhes específicos de como eram esses seres, de quais constelações eles vieram, e eles diziam que eram seres provenientes das Pleiades, ou seja, nós estamos falando de pleiadianos. E não foram só os sumérios que disseram isso. Vocês se lembram quando eu estive lá no Egito, no templo de Hathor de Dendera, e eu gravei um vídeo para vocês falando sobre as 7 deusas que desceram das Pleiades e que caíram exatamente no local onde fica hoje o templo de Hathor de Dendera. Esse templo ele foi construído justamente para contar a história desses 7 seres vindos das Pleiades, dessas 7 mulheres vindas de lá. O mito das 7 deusas de Hathor não está apenas conectado a esse templo em específico, mas sim no mundo todo. Muitas culturas do mundo todo demonstram essa exata mesma história, mesmo sem terem tido contato umas com as outras. Que o templo está localizado em um azimute de 18 graus negativos, que se alinha perfeitamente com a constelação da Ursa Maior, que é um alinhamento estranhamente incomum para qualquer templo no Egito. Porém, esse sistema da Ursa Maior, ele está conectado com uma linhagem de divindades femininas que vieram para a Terra há milhares de anos atrás. Essas divindades estão diretamente conectadas
com as divindades dos sumérios, mais especificamente com Enki. Além disso, o povo Zulu da África contavam a história de Wanawarissa, que foi uma criatura que desceu dos céus e que ensinou tudo o que eles sabem até hoje. E nas culturas mesoamericanas também existem essas referências. Na Bíblia, essa referência é Asherá, e ela é conhecida por seus muitos nomes: Asherá, Hathor, Astarte. Os romanos, por exemplo, a chamavam de Vênus. Os gregos a chamavam de Afrodite. E no mundo ocidental, ela é representada pela oliveira, ou seja, pela árvore das olivas, sabe? Curiosamente, em Jerusalém existe um jardim fechado e conservado para preservar uma única oliveira. É exatamente por esse motivo, ou seja, mesmo dentro desse mundo quadrado do cristianismo, existe muito ocultismo. Todos esses seres poderosos são o que a Bíblia chama de Elohim. Lembra que eu falei que era um, que na verdade são vários? Porque é uma junção de todos esses seres muito poderosos vindos de locais que não são o planeta Terra. Esses seres, eles eram tão poderosos que eles formavam um verdadeiro exército no céu. Então nós temos os maias, os gregos, os romanos, os sumérios, os zulus, os dogons, os nigerianos, os nórdicos, os celtas, os hindus, os incas, todo esse povo aí fala a exata mesma coisa. Eles falam da chegada, da descida de seres dos céus em suas naves. E mesmo assim, a gente olha para essa história toda e a gente acha que são apenas lendas. Em trabalhos da Bíblia, que os estudiosos acreditam que sejam os textos mais antigos da Bíblia, existem algumas referências de onde esses seres poderiam ter vindo. E eles falam primariamente em 3 locais: de Órion, de Sírios e das Pleiades. Então é aquela coisa, né? Coincidência? O que você acha, Jota? Pô, achei mó viagem isso aí, tá ligado? Bom, eu acho que não. Para você entender como essas conexões foram feitas, eu recomendo que você assista, caso você ainda não tenha assistido, o vídeo que eu falo sobre a tribo dos Dogons aqui no canal. Porque nesse vídeo você vai entender o motivo pelo qual isso tudo não é coincidência. Os Dogons, eles são uma tribo muito antiga da África e eles receberam aqui no planeta Terra a chegada de seres vindos de Sírios. Assistam também ao meu vídeo no Templo de Dendera, que eu explico para vocês sobre a descida dessas 7 deusas. Eu acho sim que o passado da humanidade foi manipulado para nos manter em uma prisão. Mas é uma prisão mental mesmo, um aprisionamento mental onde as pessoas não podem prosperar, onde elas não podem viver de uma maneira plena. Eu tenho total convicção disso. Por isso que eu trato e que eu trago esses assuntos aqui no canal que são tão censurados. E no caso da Bíblia, não é só em trabalhos que existem essas referências não, tá? Existem em muitos livros da Bíblia e em muitos outros locais. E eu não acredito que isso seja mera coincidência, não. Eu acredito de verdade que a história do planeta Terra foi manipulada para que a gente se mantesse nessa prisão principalmente uma prisão de não prosperidade. A história muito bem arquitetada, muito bem criada pelos católicos romanos ortodoxos ali por volta do século VI depois de Cristo, que nos mantém até hoje nessa prisão mental, onde a gente acredita em várias coisas que não fazem sentido nenhum e mesmo sem fazer sentido a gente acredita cegamente. Persegue essas crenças no intuito de que a nossa vida fica transformada por essas crenças. E não sei se você sabe disso, mas as crenças que você tem sobre a sua realidade moldam a sua realidade. É exatamente por isso que a gente vê tanta gente preso ali em ciclos eternos de escassez, ciclos que passam adiante de vó para pai, de pai para filho e de filho para outro filho, se tiver um filho, ou seja, passa para o tataraneto, porque as pessoas estão realmente em um ciclo, presas em uma realidade manipulada. E para mim tudo isso faz muito sentido. Faz muito sentido que uns seres lá no passado desceram aqui no planeta Terra, igual mostra o filme Eternos da Marvel, e que eles tentaram ajudar a humanidade. Lá no filme Eternos da Marvel, isso mostra perfeitamente. Inclusive, em janeiro, nós vamos ter um vídeo sobre os Eternos da Marvel. Esse filme
filme, pra mim, ele é tão simbólico, ele mostra tudo isso que eu tô falando pra vocês de uma maneira tão bem feita, que a crítica não gostou muito. A crítica do filme Eternos não foi muito boa. Dizem ser o pior filme da Marvel. Mas é claro, gente, que vai ser o pior filme da Marvel. Ele tá ali tentando escancarar pra gente uma verdade difícil de ser engolida. Então, se a gente tá todo mundo preso nesse sistema, onde todo mundo acredita tecnicamente na mesma coisa, e todo mundo tá perseguindo essa crença, é óbvio que ele vai ser o pior filme da Marvel. Porque ele tá tentando te despertar. E tudo aquilo que vem no intuito de te despertar vai ser incômodo. Vai interagir direto com as suas crenças, você vai ter um distanciamento primário. Eu digo pra vocês, é muito difícil despertar. A responsabilidade que te cabe depois desse despertar é tão grande, mas tão grande que a maioria das pessoas não está preparada para lidar com isso. É aquela coisa, você desperta, daí você percebe que você é o único responsável pelas merdas da tua vida. Não é um ser mágico que desce do céu, não é um alienígena que vem numa nave, não é um intraterreno que sai de dentro da Terra, não é o governo do planeta Terra, não. Você percebe que você é o único responsável pelas merdas da tua vida. E tem muita gente que não está preparado para assumir essa autorresponsabilidade. A responsabilidade de fiz merda, agora eu vou ter que resolver. A responsabilidade de sou um merda, agora eu vou ter que acatar o fato de ser um merda. Então, gente, é muito difícil falar sobre esses assuntos. Trazer essa quebra de paradigma, principalmente para as pessoas que são mais velhas, porque quanto mais o tempo passar na tua vida e mais você ficar preso a crenças infundadas que não fazem sentido, que só repetem padrão, ou seja, quanto mais você ficar preso dentro dessa matrix, mais difícil vai ser para sair, mais tempo vai demorar para você despertar. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui. Também compartilhe esse vídeo com os teus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, fala, assisti isso aqui. Compartilha lá no Instagram também, manda para as pessoas que você gosta. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!